cura pra toda essa loucura. Calma, o mundo precisa de pausa. Será que estava escrito em algum livro antigo? Se foi premeditado ou coisa do acaso? Calma, o mundo precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, Calma, calma. quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausa. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausa. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, 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 calma. O mundo precisa de pausa. Boa tarde, pessoal. Estamos de volta com a programação da nossa Feira do Estudante, com essa apresentação linda aí das meninas. Agradecendo a participação. Já já a gente tem mais apresentações aí dos nossos alunos. A gente vai dar continuidade agora com mais uma palestra, na verdade, mais um bate-papo, que surgiu aí a partir dessa necessidade de uma formação humana que a gente tem falado desde ontem para vocês, né? Então, mais do que palestras formativas sobre como ingressar no mercado de trabalho, sobre rotina de estudos, a gente queria trazer também um bate-papo que contribuísse com a formação humana de vocês, e a gente convidou duas pessoas muito queridas aqui, muito parceiras nossas, que tiveram experiências e propostas e iniciativas extremamente humanas e solidárias durante esse período da pandemia, que são os nossos queridos professor Rodrigo Siqueira, que é professor de língua portuguesa, formado em letras pela FIG Unifesp, e está na área de educação desde 2013. Nos últimos anos, ele tem se dedicado a estudar literatura africana de língua portuguesa e participado de projetos voltados para os principais vestibulares do país. Foi aluno de pedagogia na USP e atualmente é pós-graduando em gestão escolar pela FAEL e está terminando o curso de psicopedagogia clínica institucional pelo Instituto Brasileiro de Formação de Educadores, apresentando os resultados da formação dos professores no processo de inclusão social. Ele acredita que é possível mudar o mundo com a educação, e o seu lema de vida é que o professor pode fazer isso através de um pequeno espaço chamado sala de aula a cada 50 minutos. E o nosso outro convidado é o Vitor Bonini, que nasceu em São Paulo, capital, se mudou para Vinhedo, interior do estado, durante a infância, voltou à metrópole aos 18 anos para cursar jornalismo na Faculdade Casper Libero. No terceiro ano do ensino superior, começou a escrever seu primeiro livro, Colega de Quarto, lançado em 2015 pela Faro Editorial. A mesma casa lançou outros livros do Vitor, O Casamento, Quando Ela Desaparecer, 2017 e 2019, respectivamente, e uma coletânea de terror chamada Vozes do Joelma, em 2019, que o Vitor acima aí a última novela, O Homem na Escada.
Como jornalista, o Vitor passou pelas redações da revista Veja, pela TV Gazeta de São Paulo, pela Globo News, pela TV Globo, da qual foi repórter até 2019. No ano passado, ele se mudou para Nova York para fazer mestrado em documentários e filmes pela New York University. Então, seja bem-vindo, Rodrigo, e seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado pela parceria, por terem topado fazer parte do nosso evento. Muito obrigado você, Anderson. Prazer todo meu. Então, o Vitor está lá de Nova York, o Rodrigo está de casa, né, Rô? E o Rodrigo estava dando aula até agora há pouco, saiu correndo para vir atender a gente. E o Vitor está de Nova York, arrumou um tempinho para conversar com a gente, então a gente está muito feliz por vocês terem topado participar da nossa feira. Claro. O Rô é a primeira vez que ele está com a gente, acho que em projeto aqui no Brasília, e o Vitor, ano passado, ele veio Foi ano passado? Foi ano passado. Nossa, foi no retrasado. Eu acho que foi... Eu acho que foi retrasado, viu? Acho que foi final de 2018, não foi? Fazer a feira... Eu acho que eu já tinha o terceiro livro quando ela desaparecer, então acho que foi em 2019 mesmo. Fui fazer o lançamento e a feira literária aqui para os meninos, dar palestra aqui para os meninos, que hoje, aqueles alunos que assistiram hoje, eles estão no terceiro ano aí, nos acompanhando aí da página do Facebook da escola. Um abraço para todo mundo, né? Saudade de vocês. Bom, vamos lá. Eu falei alguma coisa errada da formação de vocês? Falei bobagem? Não. Tá tudo certo. Beleza. Então, os meninos, cada um eles desenvolveram um projeto diferente aí durante a pandemia. O Rodrigo desenvolveu um projeto onde ele está dando suporte, ele está dando aula à distância, né, remotamente, dando suporte de reforço e recuperação para os alunos, e nós temos alguns alunos aqui do Brasília que estão sendo contemplados no projeto do Rodrigo. Fala um pouquinho para nós, Rô, sobre esse projeto, como é que você teve essa iniciativa, como é que começou esse projeto, de onde é que surgiu esse desejo de atender os alunos aí durante esse período aí de pandemia. Certo, Anderson. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Fico muito feliz e parabenizá-los pela iniciativa. São mídias como essa que mostram o nosso lado humano, né? A formação muito além de conteúdo, além da sala de aula. São espaços como esses, eventos como esses que transcendem, então, as quatro paredes da sala de aula, né? Então, nesse bate-papo, como já foi dito, eu sou o professor Rodrigo, eu sou professor de língua portuguesa aqui no município de Guarulhos, e confesso que fiz uma colinha, viu, Anderson? Para eu não me perder. Então, eu vou seguir alguns tópicos que eu acredito são importantes para chegar, então, à ideia do projeto do nivelamento em literatura, né? Então, a primeira situação e o primeiro aspecto que eu gostaria de abordar com vocês foi a questão que me motivou a desenvolver essa ideia de vou mudar o mundo. Eu acho que tá com probleminha só o áudio. Não sei se tá aqui na escola, na geração, ou se tá aí. O pessoal tá comentando aqui também do probleminha de áudio. Tá melhor? Melhorou. Melhorou? Então tá bom. Beleza, show de bola. Desculpa. Imagina, devo repetir ou posso continuar? Não, pode continuar. Beleza, então. Então, o primeiro aspecto que eu queria conversar com vocês foi como surgiu essa ideia de querer mudar o mundo, né? De falar essa questão de, através da educação, eu como professor, vocês aí como alunos, mudar o mundo. Então, eu gostaria de abordar a minha transição do ensino médio para o ensino superior, né? Educação básica para o ensino superior. Eu fui aluno da escola pública, na rede estadual, né? Toda a minha vida, algum tempo na rede municipal e boa parte na rede estadual. Fiz minha formação do ensino médio, boa parte no período noturno, aquela realidade de trabalhar de manhã e estudar à noite. E quando cheguei na fase de vestibular, isso em 2010, prestei então o Enem, como vocês vão fazer, e quero salientar uma informação. Eu fui muito bem no Enem, né? Eu tirei na época 260 na redação, muito acima da média dos brasileiros, né? E só que na época, por vários motivos, e um dos motivos era a questão das facilidades e a abertura que hoje o Enem tem, né? Na época não era
isso vale ressaltar, não tão distante, mas não tinham todas as aberturas que hoje nós temos, né? Então, fiquei parado um ano, né, entre o ensino médio e o ensino superior, e ingressei, então, como bolsista na Faculdade de Letras, pela FIG, né, a Faculdade Ligada aqui de Guarulhos, e lá eu tinha a bolsa de 50%, então foi aquela realidade bem complicada, né? O medo do semestre de não pegar uma DP, porque isso poderia acontecer, né, acarretaria um problema na minha bolsa e assim por diante. Mas na faculdade eu tive algumas experiências bem incríveis, conheci pessoas bem significantes na minha formação, tanto acadêmica, né, enquanto professor, minha formação pedagógica, mas o que mais me chamou a atenção foi a questão do conteúdo, a minha prática de ensino que eu aprendi lá nas 4 paredes da minha sala de aula, lá na FIG, mas sim a minha formação humana. Lá eu conheci, assim, desde a minha turma de letras na FIG foi a última, né? Eu me formei em 2015 e foi a última turma do curso de letras lá na FIG. E lá, assim, eu tive 4 professores que carregavam o curso, né? Eles eram o carro-chefe do curso, que era o professor de inglês, formado em português e inglês, professor de inglês, professor de português, literatura e prática de ensino. Não sou muito fã do inglês, né? Toda a minha formação, toda a minha docência foi na parte de língua portuguesa. Mas o que mais... Então, assim, essa questão da formação humana, eu não tinha nenhuma afinidade com o curso, com a formação em inglês. Mas o que mais me marcou no curso de letras foi o professor de inglês, em que ele dizia o seguinte, que a gente não pode entrar numa sala de aula com preguiça, entrar numa sala de aula bravo, com cara fechada. Porque da mesma forma que nós não gostamos de sermos atendidos ali por um médico, por exemplo, em seu consultório, com essa postura, os nossos alunos também não merecem ter essa postura, essa dimensão, né? E várias situações da fala desse professor, na formação humana desse professor, me marcou. Uma outra situação, a gente estava no fim do curso, e surgem alguns mistos de sentimentos, né, no fim da faculdade. O primeiro deles é que, para um filho de uma família pobre, uma das maiores conquistas era a faculdade. E eu consegui. Então, tinha um sentimento de vitória, mas também tinha um sentimento de, tá, e agora, o que eu faço? Mais ou menos vocês aí no 3º ano, né? Estão concluindo uma fase, mas tá, e agora, o que eu faço da vida, não é mesmo? Então, assim, era esse o sentimento. E diante desse misto, vinha o desejo, né, de todo professor, que é mudar o mundo através da educação. E pobre coitado do Rodrigo de 2015, porque eu não poderia mudar o mundo, e não posso mudar o mundo, eu sou apenas uma andorinha. Mas aí vem a frase que eu levo para minha vida, né? Sempre converso com meus alunos sobre isso. Eu posso sim mudar o mundo, num pequeno espaço chamado sala de aula, a cada 50 minutos. Uma dessas experiências que eu tive foi recentemente ir a um dentista e na cadeira do dentista, que eu morro de medo, vale ressaltar, eu olho para a auxiliar, foi minha aluna. E assim, ela já está um dos últimos semestres de odontologia, e aí ela começou a conversar com o dentista sobre as minhas aulas, o que tinha marcado, e aí eu entendi na prática o que é mudar o mundo, né? Eu consegui atingi-la e através dela, ela vai atingir outras pessoas com odontologia. Então é uma formação muito mais humana, né? A questão vai se tornando muito mais ampla. Terminando o curso de letras, fui para PUC, né? Eu fiz um curso de extensão lá, né? Até mesmo para dar uma pausa nos estudos, né? Um curso mais tranquilo. E nesse período tive toda a minha formação e minha vivência com os alunos do ensino médio, né? Trabalho no colégio atualmente há 7 anos, lecionando a disciplina de literatura, mas já cheguei a lecionar outras disciplinas, né? Mas a minha vivência foi com o ensino de literatura. E partindo disso, sempre teve em mim o desejo de entrar numa faculdade pública. Em 2017, prestei o Enem, 7 anos depois da primeira vez que prestei, né? 7 anos depois de entrar do ensino médio.
E assim como vocês vão passar por todo esse processo de SISU, entre outros projetos, eu também participei, certo? Então eu prestei o Enem em 2017 e prestei o SISU, né, no início de 2018. Eu fiquei em 16º lugar no curso da USP, né, de pedagogia, e fui para pedagogia, né? Na verdade eu não entrei, eram 15 vagas e eu fiquei em 16º. E com isso eu passei na segunda chamada e entrei no curso de pedagogia e não me adaptei ao curso. Em um ano tranquei ao curso, né? Não dei continuidade e me encontrei então no curso de psicopedagogia que eu estou terminando agora no próximo mês, na formação aí da inclusão social. Minha formação é clínica institucional. E por que eu disse tudo isso? Para dizer que sempre, em todas essas minhas formações, em todas essas minhas vivências, experiências no meio acadêmico, na educação básica, sempre me perguntei como eu poderia mudar o mundo, como eu poderia mudar o mundo no curso de letras, dentro da minha sala do primeiro, do segundo, do terceiro ano do ensino médio, lecionando língua portuguesa, e me deparo, então, em 2020, com toda essa loucura que foi a pandemia, né? E eu me perguntei, dentro do meu espaço, porque o meu quarto, assim como sala, em outros espaços os professores se tornaram a nossa sala de aula, né, talvez o quarto de vocês também, né, os alunos aí do Colégio Brasília, né, da Escola Brasília, e eu me perguntei como eu poderia mudar o mundo nesse momento, no momento de pandemia. Eu sempre tive o desejo de ministrar aulas em cursinhos comunitários. Até tentei, mas a nossa vida é um pouco complicada, né? Então a gente tem alguns horários aí não tão flexíveis, às vezes a gente passa em 2, 3 escolas por dia, então não tinha muito tempo para me adequar ao que o cursinho pedia. Então tentei algumas vezes e cheguei no momento que eu podia fazer isso através do meu quarto, do meu computador, do meu celular, né? Através de um espaço em que a aula remota permite. Então eu tive a ideia de criar um projeto, né, um nivelamento em literatura, que quando eu falo assim parece algo tão grandioso, mas não é. Na verdade, eu estava pensando como poderia mudar esse mundo e, bom, eu vou publicar no Facebook, divulgar com alguns colegas e tem alguns alunos, né? Inclusive, conversei com a professora Vanessa, que é professora de vocês, né, professora de história, e ela falou, Rô, faz assim, eu publico lá para os alunos do estado, e aí eu fui limitando, né? Eu quero pequeno para poder atendê-los melhor. Eu quero alguns alunos que não tenham acesso a cursinho, com material todo voltado para os principais vestibulares. Então, essa era a minha ideia, né? E isso bombou, assim. Eu tive algumas inscrições, eu tive que fazer algumas seleções para caber dentro do que eu pretendia, né? Até mesmo para melhor atendê-los. E assim surgiu o projeto. Então, hoje a gente tem um grupo pequeno, em torno de 15, 16 alunos, que eu faço toda semana atendimento através de algumas aulas. A ideia seria dar dicas para o Enem. Então, eu fiz alguma linha do tempo aí com as escolas literárias, né? E as propostas são essas. Então, publico as aulas, divulgo materiais, atendo alunos através de algumas ferramentas, né? Que, inclusive, eles estão usando aí para as aulas remotas, né, da educação básica. E quando eu fui convidado pelo Anderson, pela professora Vanessa, eu fiquei, meu Deus, por quê? É algo tão simples, algo tão pequeno. E aí, refletindo essa semana, né, para conversar um pouquinho com vocês, eu pensei assim, as medidas solidárias, elas se dão em pequenos atos. Para mim, isso não custa nada, nada mesmo. É algo rápido de se fazer, é algo que eu consigo rapidamente gravar uma aula, editar, postar, atender um grupo pequeno de alunos, e talvez, eu não sei, eu tenho algumas devolutivas, mas muitas vezes são de conteúdos, né? Mas talvez eu consiga atingir esse meu aluno, e talvez lá na frente ele vai se lembrar dessas minhas aulas, né? Sendo que meu principal objetivo é que ele tenha acesso ao material de vestibular totalmente de graça, coisa que eu poderia fazer no cursinho, mas naquele momento para mim ia custar bastante, sair de uma escola para outra.
Então, assim, o que eu levo desse projeto é que está sendo mais gratificante para mim, enquanto professor, enquanto ser humano, do que para os alunos. Acredito que isso vai surtir um efeito mais para frente, nos vestibulares, da sua formação, mas para mim, essa foi uma medida tão pequena, uma medida tão simples, em que eu consegui atingir um grupo de alunos e que me trouxe bons resultados, né? Então, por que eu falei toda essa minha formação, todas as minhas experiências, né? Que eu olho para trás e eu consigo enxergar que a minha missão enquanto professor não é simplesmente atingir o aluno com falar do modernismo, falar de Cecília Meirelles. Isso faz parte? Faz parte. Tem até um currículo, a gente tem que obedecer ao conteúdo programático. Mas é muito mais significante na vida do meu aluno é atingi-lo de maneira, de uma formação humana, aquilo que ele poderia levar para a vida. Hoje, a mensagem que eu deixo a vocês é que na minha profissão, enquanto professor, eu posso mudar o mundo num pequeno espaço chamado celular, agora, mas daqui para frente será, se Deus quiser, a sala de aula, mas a gente precisa pensar em medidas que, mediante a minha dimensão, eu posso atingir o outro, né? Na minha dimensão, e na minha realidade, eu consiga levar o outro. E como professor de língua portuguesa e amante das letras, de literatura e assim por diante, eu separei uma poesia que resumiu e que me veio à mente na hora de preparar esse bate-papo, essa conversa com vocês. Na verdade, eu vou ler um fragmento, né, de Cidade Prevista, do Carlos Drummond de Andrade, que conversa muito com a nossa realidade, né? Mesmo um poeta lá da década de 30, ainda tão atual nos dias que estamos vivendo, nas situações que estamos passando. Diz o seguinte: irmãos, cantai esse mundo que ainda não verei, mas virá. Um dia, dentre 1000 anos, talvez mais. Não tenho pressa. Um mundo, enfim, ordenado. Uma pátria sem fronteiras, sem leis e regulamentos. Uma terra sem bandeiras, sem igrejas nem quartéis. Sem dor, sem febre, sem ouro. Um jeito só de viver. Mas nesse jeito, a variedade, a multiplicidade toda que há dentro de cada um. Uma cidade sem portas. De casa sem armadilha. Um país de riso e glória como nunca houve nenhum. Este país não é meu, nem vosso ainda, poetas. Mas ele será um dia o país de todo homem. E assim como a faculdade me ensinou, né, a lutar por esse país que um dia o Carlos Drummond de Andrade sonhou, eu deixo 2 mensagens para vocês, alunos da Escola Estadual Dona Brasília. Vamos mudar o mundo, né? Eu na minha sala de aula, mesmo de maneira remota, e vocês nos seus futuros consultórios, nos seus futuros laboratórios, nas suas futuras obras, nas suas futuras empresas, na multinacional, seja lá o que for, né? A gente precisa pensar em mudança, construção de um mundo melhor. E a faculdade, a sua formação acadêmica, os futuros desafios que vocês vão enfrentar, eles vão te ensinar muito sobre isso, né? E termino a minha frase propondo uma reflexão aos alunos, à comunidade escolar, né, Dona Brasília, que é o que eu, aluno da Escola Estadual Dona Brasília Castanho de Oliveira, posso fazer hoje para ajudar na construção de um mundo melhor. Eu quero terminar a minha fala, já me prolonguei bastante, mas eu quero terminar a minha fala deixando uma marca em vocês. Na verdade, eu quero deixar um compromisso, uma missão, que vocês possam me ajudar a mudar o mundo na sua dimensão. Tudo bem? Obrigado, Rô. Foi inspirador aí a sua trajetória. E o seu testemunho, a sua partilha aí da experiência que você teve. A Larissa diz que o nivelamento em literatura tem ajudado muito nos estudos dela. Né? Acho que ela faz parte do seu grupo, né? Isso. A Larissa. Eu tenho um grupo de alunos do Brasília, né? Eu tenho algumas escolas aqui do estado. A Larissa é uma fofa. Eu acompanho. Ela escreve também, se eu não me engano, né? Ela escreve no Instagram, se eu não me falha a memória,
mas é uma fofa. E fico feliz, Larissa, pelo depoimento. A diretora está agradecendo, dona Andréia, e a Eu que Vanessa, a agradeço. Vanessinha só puxa saco, a Vanessa aí, ó, puxa saco, que fez a ponte entre nós, colocou aí muito A orgulho. Vanessa é uma amizade de anos. E lá em Nova York a gente tem o Vitor, que também teve uma ação, uma iniciativa aí, né? Então o Vitor, além de jornalista, vocês já devem ter visto ele saiu da Globo ano passado, né? Mas vocês devem ter visto ele por um tempo aí na Globo, nos outros lugares onde ele trabalhou, mas ele também escreve, a gente convidou ele para o Brasília ano passado por conta dos livros que ele escreve, romances policiais, especificamente o gênero. E depois de 3 livros publicados, solo mais um livro de contos, de novelas de terror lá sobre o Edifício Joelma, que saiu ano passado. Ele teve mais uma iniciativa aí durante esse período de pandemia, online. Conta para nós, Vitor, um pouco da sua experiência, da sua trajetória. Bom, em primeiro lugar, boa tarde para todo mundo aí que está vendo a gente. Queria também agradecer por vocês terem convidado. Eu fiquei muito honrado por estar aqui, não só falando com vocês, mas na companhia do Rodrigo. Agora que eu ouvi sua história da sua boca, Rodrigo, parabéns. Eu acho que é inspirador para todo mundo, porque às vezes a gente faz as coisas, ainda mais o professor, e pode parecer que é um trabalho só, mas eu acho que o trabalho do professor é muito mais do que isso, é de fato a formação. Todo mundo fala daquele clichê que no Japão as pessoas o imperador faz uma reverência para os professores. E eu acho que isso é muito verdade. Quando a gente continua com a vida, você vai subindo na sua carreira, você vai, enfim, seguindo os anos e vai percebendo o quanto daquilo que você aprendeu no ensino médio, no ensino fundamental, acho que ajudaram a formar quem você é. É claro que, ainda mais para a galera que está assistindo a gente, logo vocês vão entrar na faculdade, se quiserem seguir pelo ensino superior, vocês vão aprender muita coisa que vai mudar, principalmente esse momento da vida em que vocês viram jovens adultos e vão começar na carreira de vocês. Então, vocês vão aprender fórmula se você for, sei lá, engenheiro, ou teoria se você for para humanas, mas eu acho que aquilo que tem a ver com bagagem cultural marca muito o momento que vocês estão agora. Assim. Eu pelo menos, me lembro de várias coisas assim do dia a dia que são conhecimentos que a gente não ganha, não são conhecimentos técnicos que a gente ganha na faculdade, e ao mesmo tempo não são conhecimentos tão básicos que a gente aprende na família, mas são coisas que a gente aprendeu na escola com os professores. Eu acho que quando a gente aprende a disciplina, como a literatura com você, professor, mas também aprende essa lição de ser humano, que você, enfim, abre o seu tempo para isso, eu acho que isso conta muito. Então, e inspira outras pessoas, assim como me inspirou, por exemplo. Então, e aí eu chego para o motivo pelo qual fui chamado para cá. Eu escrevo livros, né, há algum tempo, e todos eles foram publicados por editora, o que é uma grande vitória para autores no Brasil, porque a literatura no Brasil ainda não é tão, digamos, honrada, não é tão valorizada quanto eu acho que deveria, e aí eu abro para todos os escritores, mas a gente vai a passos chegando num reconhecimento legal. E acho que todo mundo que escreve, todo escritor escreve porque gosta, não porque quer reconhecimento. Então, de qualquer forma, eu já ficaria feliz por escrever livros, mas eu fico muito mais quando eu vejo o retorno das pessoas que leram. Então, acho que eu fui lançando livros, fui ganhando uma base de leitores, são pessoas que leem os meus romances policiais e dão retorno ali, nossa, não descobriu o assassino, nossa, que mistério e tal, assim como o próprio Anderson, que a gente abriu essa conversa, ele falou, pô, errei o assassino do seu último livro, e eu sempre dou um yes, porque pra gente, quanto mais engenhosa for a trama, melhor, né? E aí o que aconteceu foi que no ano passado eu me mudei para Nova York, eu vim fazer um mestrado, que eu consegui uma bolsa aqui, uma grande oportunidade, e aí cheguei aqui, comecei a estudar muito para o mestrado e tudo mais, veio a pandemia, e por causa disso, o que eu senti é que tudo deu uma parada na vida. Eu continuei ocupado com o mestrado, mas eu vi que todo mundo que estava conseguindo fazer alguma coisa para ajudar a sociedade estava fazendo naquele momento. É aquela coisa de tipo, não faça o que você faz naturalmente, mas faz o que dá para fazer agora para você ajudar. E eu estava longe, né? Eu não tô nem no Brasil, eu não sabia o que fazer para ajudar. Aqui eu até saberia, eu comecei a correr atrás de trabalho voluntário e tudo mais, apesar que aqui na cidade que eu tô, que é Nova York, a situação foi tão ruim com o número de mortes que você ficar em casa já era assim, a atitude mais nobre que você poderia fazer. Mas de qualquer jeito eu queria fazer algo.
E aí eu falei, bom, eu vou tentar agir da forma que eu conheço, que é na literatura. Então eu tive a ideia de escrever um livro, que seria um desafio, porque eu teria que escrever ele rápido o suficiente, para lançar um capítulo por semana de forma gratuita para todo mundo que gostasse dos meus livros e quisesse ler nesse momento que é tão difícil. Então, e sem cobrar nada, né, que acho que era o principal. Então, o que eu percebi é que tinha muitos leitores que chegavam para mim, perguntavam se eu estava escrevendo, eu falava que não, até porque eu estava com outras coisas para fazer naquele momento, não era a literatura, é como se eu tivesse pego um hiato ali, mas muitos desses amigos falaram que estavam muito, deprimidos por causa do momento, e já tinham chegado naquele momento em que você, acho que entra numa, sabe, assim, você está em casa, nossa, eu vou ver tudo na Netflix, mas não é assim que funciona a vida, a gente começa, você vai meio que perdendo o gosto das coisas porque você não consegue sair, você não consegue ver as pessoas, e aí eu acho que o livro que eu tive a ideia, que se chama Tortura Branca, a ideia era justamente que ele fosse um lugar de conforto para as pessoas, para quem estivesse num momento ruim e quisesse simplesmente se divertir com alguma coisa, ter um entretenimento, uma leitura para fazer, que pudesse, enfim, ter acesso a esse livro de uma forma gratuita. E é isso, e ao mesmo tempo eu fui produzindo também uma newsletter, toda semana eu falava alguma coisa diferente, entrevistava um autor nacional que enfim, eu achava que merecia um reconhecimento que não tinha, ou então falava de alguma coisa do romance policial, que é a minha área, e que as pessoas às vezes não sabem, como, o que são os mistérios de Quarto Fechado, enfim, acho que variedades que eu também como jornalista estava feliz em exercitar, porque eu acabava unindo o autor em mim com o jornalista em mim. Então, lancei isso de graça e a ideia era... E a resposta foi ótima, o que eu fico super feliz. Pelo que eu vi, mais de 400 pessoas abriam os meus e-mails a cada quinta-feira. Claro que não todas liam o livro que eu estava escrevendo, mas assim que eu terminei, eu fiquei muito feliz com a quantidade de gente que veio me dizer o que achava no final. E eu vi relatos assim de gente que... Assim, eu não acreditava, porque a profissão do escritor é você escrever sozinho na sua casa, né? Ainda mais eu não tô nem morando no Brasil, eu não tinha mesmo realmente nenhum tipo de contato com o meu público leitor. Então, assim, é uma coisa muito solitária. Você fica ali e tal, você não sabe como vai afetar a vida das pessoas, se vai afetar, e se você só está escrevendo para você. Nossa, eu quase fui atingido por uma pomba, gente. Mas, enfim. Aí, então, assim, eu fiz aquilo e lancei. E aí começaram a vir os relatos das pessoas que estavam lendo. E eu vi, assim, desde uma moça que falou para mim que o vô dela faleceu de Covid e o irmão mais jovem também, que estava na barriga da madrasta. Então, assim, um feto e que a madrasta pegou Covid. É uma tragédia, assim, aquele tipo de história que a gente vê no jornal, que está acontecendo direto e que acho que as pessoas estão até anestesiadas de tanto que tem acontecido, de tão chocante que é, né? Mas me contou essa história e aí o que rolou foi que eu fiquei, tipo... e aí? E ela falou que ela usou justamente o meu livro, a leitura do Tortura Branca, para começar a voltar para a vida dela, fazer, ler coisas, assistir filmes. Eu fiquei tipo, nossa, como assim, sabe? O meu livro foi uma peça para ela sair da depressão que ela estava e começar a voltar a consumir coisas culturais. Enfim, eu acho que são várias histórias assim que, para mim, eu não esperava ter. E eu não sei nem se eu escrevi o livro para isso, eu escrevi o livro para lançar para as pessoas e que fosse qualquer coisa, que elas se divertissem. E é legal ver como o resultado acabou sendo até maior do que imaginava. Então, é isso. Eu acho que isso surge principalmente do sentimento que eu acho que todo mundo tem que ter, de que a gente tem que devolver para a sociedade alguma coisa. Ainda mais, eu tenho vários privilégios excelentes na vida, e eu acho que é muito injusto a gente manter no nosso núcleo se a gente pode fazer alguma coisa a mais. Então, essa foi só uma de, espero que várias coisas que dê para fazer ao longo da vida, né? Vocês querem que eu comente mais alguma coisa? Você abre para perguntas. Eu vou ler uns comentários que surgiram aqui. O pessoal pode escrever nas perguntas aí no chat do Facebook, nos comentários. Tem alguém acenando atrás de você. Pior que ela tá chamando alguém, eu acho. Eu tô num parque, deixa eu explicar. E até para explicar, eu só tô sem máscara porque eu tô sentado numa cadeira, tá, gente? Porque já me perguntaram. Tem um cachorro do meu lado, eu adoro cachorros. Aí a mulher tá assim acenando, a gente tá tipo, será que ela reconheceu alguém que tá na live? Se ela reconheceu o Rodrigo?
Exato. Tá em Nova York, a gente não tava nem sabendo que tem um parente nosso em Nova York. Tá fazendo oi pro Rodrigo, você tá com uma prima aqui. Um dos detalhes sobre o livro do Vitor, que ele não comentou, é que ele escreve algumas policial, né? Tem um detetive, um personagem que ele criou, que é o Conrado, né? Que é o apelidado de Lira. Para quem não conheceu ainda a literatura do Vitor, os meninos aqui eles tiveram contato no passado. Inclusive, avisar que os livros do Vitor que estavam na biblioteca da escola, eles estão por aí, na casa de algum aluno que aproveitou-se da pandemia para não trazer de volta. Então a gente vai descobrir depois para onde é que anda os livros do Vitor. Mas a história deste livro, Tortura Branca, ele está concentrada com o relato da pandemia, né? Porque o Lira é idoso, mora com uma outra pessoa idosa, estão isolados, e o crime ele acontece por videochamada, né? As testemunhas viram o crime acontecendo ao vivo numa videochamada, e ao longo sem dar muitos spoilers do livro, esse não dá para dar spoilers mesmo, tem muitas reviravoltas aí, mas sem dar muitas spoilers do livro, tem vários relatos que ele vai colocando, não sei nem se foi consciente, ele foi colocando os relatos deles em algumas situações, e que ele foi fazendo reflexões sobre este momento, reflexões extremamente humanas que ajudam no crescimento das pessoas sobre este momento, reflexões políticas, reflexões religiosas, reflexões psicológicas sobre como que as pessoas estavam encarando, né? E eu recomendei muito aos professores, quero aproveitar que tem muito professor aqui conectado, e tem uma professora nesse livro, ela passa por uns perrengues aí que só nós, que estamos aí na linha de frente, o Rô aí também, que estamos na linha de frente, desse período de pandemia, o quanto que a gente apanhou e continua apanhando de várias pessoas, de vários setores aí da sociedade, e o livro tem uma sensibilidade enorme para isso, né? Enorme em relação à situação do professor. Então, enquanto eu estava lendo, além de estar me divertindo muito, porque eu sou fãzaço do que ele escreve, adoro romance policial e adoro a forma como ele escreve, eu já falei isso para eles, não vou ficar falando para não parecer que estou muito puxando o saco aqui, babando um ídolo, na verdade, estou babando, né, e me sinto muito honrado de estar falando com ele agora, mas este livro específico, ele tem essa coisa, o outro livro que ele veio lançar aqui em Guarulhos também se passa dentro da rotina de uma escola, mas este livro tem um olhar muito sensível para a figura do professor neste período de pandemia, porque nós, né, falando diretamente agora para o grupo de professores, só a gente sabe quanto que a gente apanhou ao longo desse período de pandemia, e continua apanhando, vamos apanhar mais quando as aulas se tornarem, né, o Rô também sabe bem como que é passar isso, até porque o Rô também dá aula em colégio particular, que é a situação da personagem do livro, da aula no colégio também particular, então é bem muito sensível, mas não só nesse aspecto do professor, mas tem outros aspectos muito sensíveis no livro, um olhar muito humano em relação à pandemia, as pessoas que ficaram doentes, as pessoas que perderam os entes queridos por conta disso, as pessoas que levaram na brincadeira, levaram na boa, né? Justamente, eu acho que a ideia, eu não estava querendo, eu fiz uma live até, eu acho que em abril, com outro escritor, e aí perguntaram, tipo, vocês vão escrever alguma coisa sobre pandemia? E eu fui, tipo, o primeiro a falar, nossa, de jeito nenhum. Você acha que eu vou escrever? Tipo, mó saco, ninguém quer mais ouvir falar disso. E olha que a gente estava em abril, né? E eu falei, nossa, não, de jeito nenhum, ninguém mais quer ouvir falar disso. E eu pensei, tipo, eu acho que daqui a pouco não vai ser um assunto que as pessoas vão querer voltar para falar, entendeu? Eu acho que já está tão doloroso nesse momento. Mas aí duas coisas me fizeram mudar de ideia. A primeira é que eu tive uma ideia que só poderia se passar durante a pandemia e que assim, eu não conseguiria imaginar em outro momento. E aí a outra coisa que me fez mudar de ideia era justamente isso que você falou, Anderson. Eu acho que eu tinha tanta reflexão, e que é meio que uma reflexão de Twitter, vou chamar assim, aquele tipo de reflexão que a gente vê nas nossas redes sociais e que todo mundo acaba tendo, e de coisas tão absurdas que estão acontecendo agora, que é difícil você manter aquilo para você e achar que é normal, sabe? Porque eu acho que quando a gente ouve as coisas, absurdos tão grandes, e mantém pra gente, eu acho que é como se a gente estivesse normalizando aquilo também para nós, entendeu? Então eu era meio que como se eu precisasse ir para uma mesa de bar falar para as pessoas, você viu que absurdo que tal pessoa falou? Você viu como as pessoas estão agora e tal? Só que eu não tinha mesa de bar, então eu acho que isso acabou extrapolando para o livro também, e fazia todo sentido, porque
ele é um livro que gira em torno justamente de um assassinato, mas ele é todo envolto por essa aura do que as nossas decisões durante a pandemia podem fazer com o outro. A gente está vivendo e tomando decisões que a gente acha que são pessoais, como, não vou usar uma máscara, como, não estou nem aí para isolamento ou não, mas não são decisões pessoais. Você toma essa decisão, mas você vai diretamente afetar outra pessoa. E eu acho que isso chega para e eu tenho visto muito isso aqui, eu estou morando em Nova York, e nos Estados Unidos, esse ano vai ter eleição de novo, vai ser o Trump, que é o atual presidente, contra o Joe Biden, que é dos democratas, o candidato, e chegou-se a um ponto justamente deles usarem isso como arma política. Então, você ver argumentos completamente descabidos e que só são contra o outro e que só poderiam levar em morte de uma parte da sociedade contra um bom senso. E eu não acho que eles têm o mesmo peso, entendeu? Então, acho que eu quis, de novo, extrapolar tudo isso para a obra. E literatura nada mais é do que isso, né? Você criar histórias que estão diretamente relacionadas com aquilo que você vive, com o momento que você vive, com as pessoas com quem você se relaciona. E então, assim, para mim, foi o livro mais rápido que eu escrevi, porque foi justamente isso. Foi um prazer, foi muito prazeroso, foi muito divertido e foi muito rápido, porque ele era muito urgente, ele era muito real. Rô, quer falar alguma coisa? Sim, só uma observação. Parabenizo o Vitor, né, por todas as iniciativas. Fiquei muito curioso, confesso. Sou um leitor assíduo da literatura brasileira, mas infelizmente nas escolas, Anderson, a gente não tem muito contato com a literatura contemporânea que está sendo produzida agora. E quando ele falava sobre, não vou escrever sobre a pandemia, me veio uma situação. Muitas vezes, quando a gente olha o passado literário, a gente entende como funcionava, aliás, determinado período, né? Por exemplo, falar sobre o êxodo rural na década de 30 é falar de vidas secas, é mostrar como a literatura, é mostrar com outros olhos, é mostrar a sensibilidade daquele período com os olhos da literatura. Então, o livro do Vitor, por exemplo, ajudará outras gerações, as futuras gerações, a entender com outros olhos, com os olhos da sensibilidade, como o que a gente está passando, né? O que a gente está enfrentando, né? Nesse período de pandemia. Então, conversa com a nossa realidade, mas também servirá aí para uma futura geração. Gente, nada como ter um professor inteligente de literatura aqui. Ele fez até minha obra já, né? Eu não tinha pensado nisso. Mesmo patamar do Machado, ó. O Eduardo, que é um aluno brilhante que a gente tem, ele escreveu aqui: sempre achou que o céu fosse uma livraria, né? E ele tem uns outros comentários aqui também. Ele diz que criar um universo dentro de palavras pode servir como companhia para muitos, e eu acho que a proposta inicial, né, principalmente acompanhando a newsletter do Vitor lá, ele sempre comentava isso, né, que ele tinha essa ideia de fazer que o livro fosse uma companhia mesmo, né? Para mim foi uma tortura. O livro chama Tortura Branca. Para mim foi uma tortura porque eu tinha que esperar uma semana até o próximo capítulo. E aí, para mim, é uma tortura, porque eu sou ansioso. Né? O outro, eu já tinha comentado com ele, que um dos livros dele eu li em um dia, assim, tipo, num período de quase 20, um pouquinho mais, umas 26 horas aí. Eu li o livro inteiro, porque eu não aguentava. E foi uma tortura ler, mas realmente serviu muito como companhia. E correlacionado aí ao que o Rô falou, o Eduardo também comentou aqui que logo nós veremos documentários e livros sobre o que a gente passou sobre este ano, né? E que vai ser realmente um registro dos eventos do passado sob o olhar do autor, né? E eu acho que esse livro, Tortura Branca, ele tem um olhar muito, muito pessoal do Vitor sobre a maneira como ele estava encarando essa situação de pandemia, que vai ajudar as pessoas também a ter esse olhar pessoal para que não fique, né? Porque realmente tem vários olhares em relação à situação que a gente está passando. A Alessandra Toledo está falando, parabéns equipe da escola e ao Vitor pela gentileza de fazer parte desse evento de escola pública. E falando também aí que a plataforma política sobre a pandemia não é só aí, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente já está vendo todos os efeitos que a politização da pandemia
causou, né? Não é à toa que nós estamos falando de uma pessoa que está no país que mais teve mortes e casos, de pessoas aqui que estão no segundo país, né? Que mais teve mortes e casos também, dada a politização aí da questão toda da pandemia. A diretora, da dona André, agradecendo o Vitor por aceitar o nosso convite novamente. Eu acho que é isso, né? Eu acho que as duas propostas, as duas ações que vocês tiveram, não só atingiram diretamente o público da nossa escola, né? Por isso que a gente quis também trazer vocês para comentar, mas eu acho que foram de uma humanidade e uma sensibilidade muito grande, dado ao momento que estamos vivendo. A gente sentiu muito dos alunos, eu como coordenador da escola, em contato diretamente assim, com os alunos, a gente sentiu muito, como o Vitor falou, a gente estava, né, em abril ele deu uma entrevista, falando, não quero mais falar de pandemia. Então, tipo, a gente estava em abril, a gente estava de férias em abril, férias antecipadas, preparados para voltar em maio, e de repente maio, junho, julho, agosto, setembro, com aulas previstas para voltar em outubro, né? E a gente ainda está passando aí, e os meninos cada vez mais sentindo o peso disso, e as ações de vocês ajudaram tanto a formação pedagógica, a formação acadêmica, quanto a formação humana. São exemplos aí a serem seguidos e copiados e inspiradores, aí, tanto para os professores quanto para os alunos. Maravilha, eu queria só, acho que deixar essa mensagem mesmo, para quem estiver se formando agora, lembrem-se disso, de quando você puder, seja primeiro gentil, e quando você puder, ajude, porque é assim que a gente anda para frente. Eu acho que várias profissões acabam tendo uma bolha muito grande de você agir só dentro dela, e faz sentido, porque todo mundo também precisa ganhar dinheiro, mas eu acho que quando a gente pode usar o que a gente aprende para o bem da sociedade, é que a gente consegue andar. E em coisas pequenas, às vezes. A gente não pode, às vezes a gente não tem noção, e eu acho que sempre ajuda. Então, pensem no coletivo, por favor. É assim que a gente vai andar. A Melissa está comentando aqui que depois daquele dia da apresentação do seu livro aqui na escola, ela começou a se interessar mais em livros, principalmente os de mistério, né? Que envolvem mais ou menos o gênero que você escreve, que é romance policial, né? Os meninos ficaram encantados aquele dia da palestra, foi muito bacana. Foi muito legal mesmo, né? E o Eduardo, casamento é simplesmente fabuloso. Foi esse aí mesmo, Eduardo. Foi esse mesmo. Eu acho que eu fiz tanta propaganda desse livro aqui na escola, que eu falei, não, uma hora a gente todo mundo vai ter que ler esse livro aqui na escola. Ele veio lançar o outro, mas eu fazia muita propaganda desse, porque ainda não tinha lido o outro. Aí depois eu li o outro. Preciso voltar, e aí a gente faz de novo esse... A gente come uma pizza e conversa dos livros. Verdade. Bacana essa interação aqui dos meninos, porque todos eles estão sendo aí diretamente atingidos pelo trabalho de vocês. Então, queria muito agradecer vocês por terem topado participar da nossa feira, ter contado essa experiência, e principalmente sido sensíveis aos alunos da nossa escola, né, principalmente o Rodrigo que abriu a proposta dele para os alunos da nossa escola. Chegou uma pergunta para o Vitor, sobre o que te inspirou a escrever o conto lá do Vozes do Joelma. O Vozes do Joelma é um livro, o Vitor pode até falar melhor do que eu, tem 4 contos, e o do Vitor é o mais fantástico, por assim dizer, né? Mais fantástico, que mais foge assim da realidade de descrever o que aconteceu no dia especificamente, né? Ele vai toda por uma outra linha. Então, o Aparecido é o nosso Aparecido, é isso? É o nosso Aparecido, é o nosso professor de GEL. Está perguntando aí o que inspirou você a escrever o seu conto lá no Vozes do Joelma. Oi, professor, prazer, obrigado pela pergunta. Eu fui convidado para participar desse projeto porque eu tenho 3 amigos que são autores também, que estavam diretamente envolvidos nele, que são o Marcos de Brito, o Marcos Barcelos e o Rodrigo de Oliveira, e o Thiago Toy depois entrou também, que são 4 autores de terror. E eu não sou de terror, mas a gente é amigo porque a gente é da mesma casa editorial, e a gente sempre tá junto e tal. E eles estavam querendo escrever um livro que fosse inspirado em lendas urbanas e tudo mais. E
E aí eles lembraram do acidente, do incêndio pavoroso que teve lá, e falaram, olha, a gente está pensando em fazer, porque tem uma lenda de que aquele terreno, realmente aquele terreno onde fica o Joelma, há muito tempo morava uma família que também foi vítima de uma tragédia, isso há acho que 100 anos, acho que nos anos 30, se não me engano, ou 40, que é o primeiro conto. Então, assim, a ideia era pegar aquele terreno e contar histórias que se passassem em momentos diferentes do século, digamos assim. E cada um pegaria um momento, então só um, por exemplo, dos contos de fato aborda o incêndio, e não é o incêndio pelo incêndio, é uma história que tem como pano de fundo que aconteceu a tragédia toda, mas são histórias, eu acho que mais dirigidas pelos personagens, são histórias intimistas sobre pessoas, histórias de terror, sobre pessoas que passaram por aquela região e que foram de alguma forma, enfim, digamos, vítimas da maldição. O meu livro, o meu conto, que é o último, a novela, é a mais descolada da realidade, como o Anderson falou, porque enquanto os outros 3 contos anteriores ao meu de fato aconteceram, que foram o crime aí na casa da família que teve, o incêndio no edifício e depois do edifício teve 13 pessoas que nunca foram identificadas vítimas e que foram enterradas no cemitério. Eu acho que eles estão no cemitério da Consolação, que é o conto do Marcos Barcelos. Essas 3 histórias aconteceram e são contos anteriores ao meu. Eu fiquei de produzir alguma coisa que fosse de hoje. E aí eu imaginei que o edifício Joelma de hoje poderia não ser o edifício comercial que ele de fato é no centro de São Paulo, mas sim um dos vários edifícios que são abandonados e que estão ocupados por movimentos que pedem por terra e por, enfim, moradia no centro de São Paulo. E aí resolvi construir a história de terror dentro dessa ocupação, com uma família ali de uma mãe com uma filha, as duas foram abandonadas por seus respectivos maridos ou ex-maridos ou amantes, e a mãe está desesperada porque a filha engravidou e o cara que engravidou ela quer fugir. E aí é no meio disso tudo que a entidade que traz o mal para esse terreno oferece para ela uma moeda de troca. Eu faço o que você quiser, mas depois você faz o que eu quiser. E aí a partir daí que eu me inspirei a construir essa história. Então, assim, é quase como um terror social, e que eu adorei escrever também, mas o meu conto ele é totalmente não real. Totalmente não real. Os outros têm um pouquinho de real. O Eduardo comparando com o MTV, que eu não vejo porque eu tenho medo. Bom, é isso. Obrigado, os meninos, por terem topado participar da nossa feira, por terem contribuído mais uma vez. Vitor, obrigado de novo por novamente ter cedido o seu tempo e a parceria aí com o pessoal da nossa escola. Eu vou que seja a primeira de várias parcerias, né? E será sempre muito bem-vindo. Quando a escola reabrir, tanto a minha quanto a sua, né, quando as coisas voltarem ao normal, né? E a gente vamos, além de nos encontrar como amigos, né? Nos encontrar também, né, nessas parcerias enquanto professores. Eu acho que isso é o mais importante. Agradeço, então, o convite, Anderson. De novo, parabenizo a gestão da escola, né, a diretora, a vice-diretora, a você. Agradeço ao convite a minha amiga, a Vanessa Lopes, professora de História. E eu falo que eu sempre acompanho Brasília. Não sei se vocês sabem disso, né? A Vanessa sempre troca figurinhas com a gente. Então, acompanho Feira Literária, acompanho Feira das Profissões. E até falei para ela, olha, um dia eu quero ir lá na Feira Literária, porque eu dou aula de literatura, né? Para conhecer o projeto e levar o projeto para minha escola. Porque são medidas muito significativas, né? E a feira digital de vocês, assim, eu acompanhei dentro dos meus horários, foram momentos incríveis, né? Hoje de manhã estava ali atento também. Parabéns, obrigado pelo convite, e que essa feira toque a humanidade dos nossos alunos, né? O Aparecido está agradecendo aí o Vitor,
A Fabi também. Obrigado. A Raquel Correia está dizendo que você é o grande incentivador da filha dela querer ser escritora. Que legal, que bom. Espero que eu seja o primeiro de vários incentivadores, que ela leia muito. O Eduardo agradecendo vocês dois, o Vitor e o Rô. Obrigado, gente. A dona André também agradecendo. E a dona Cláudia que agradecendo aqui do meu lado, que surtada. E a Larissa dizendo que está com saudade da nossa feira literária, né? Que nós tivemos a última edição ano passado, que estava trabalhando, inclusive, um dos homenageados era o Vitor, né? Que foi aqui para fazer a palestra, depois a gente apresentou o casamento para os meninos, e entre outras obras aí. Precisa fazer de novo para dessa vez eu aparecer na feira, porque da última vez eu não consegui. Agora a gente leva os meninos todos para Nova York numa excursão. Venham todos. Faz a feira aí. Você já tem guia. Por favor, me incluam nessa. Oi? Por favor, me incluam nessa. Tem espaço para todo mundo aqui. Eu também queria agradecer vocês por terem me chamado, foi um prazer, e um abraço para todo mundo da escola. Eu sempre me sinto muito bem recebido por vocês e tenho um carinho grande também por todos. Então, vocês sabem disso. Então, eu estou sempre aqui, me chamem da próxima. Estou disponível. Qualquer coisa, quem quiser conversar comigo também, tem minhas redes sociais aí, eu estou no Twitter e no Instagram, é sempre Bonini Victor. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem comentar alguma coisa, me xingar, não, mentira, não me xingue. E a newsletter ainda está dá para assinar também lá no site, né? Ainda dá para acompanhar e dá para ler o Tortura Branca quem quiser. Tortura Branca está de graça no meu site, victorbonini.com, verdade, né? Não falei isso. Tá lá, é victorbonini.com, vocês entram no meu site, tem uma aba que é newsletter, vocês entram lá e estão todos os capítulos do 1 ao 13 do Tortura Branca, é só entrar, tá de graça, e vai ficar por um bom tempo. E qual que era a outra coisa que você perguntou? Da newsletter. Tem toda a quinta, mas eu devo dar uma diminuída no ritmo, porque agora minhas aulas voltaram com tudo, estou me formando. E aí hoje eu estava pensando nisso, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu tenho a mania de pegar coisa demais e não conseguir cumprir tudo. Mas, enfim. E o Rô continua dando aula à distância, mas aí você deve dar uma... Não sei se você vai continuar, depois que as aulas estão voltando, né? As nossas aulas estão voltando à normalidade, nossa rotina de professor está voltando à normalidade, à medida do possível. Então, como é que vai ficar? Eu pretendo dar continuidade, né, da maneira remota, terminando os períodos literários, terminando a linha do tempo, né, o planejamento que eu construí, eu consegui aí um grupo de professores, inclusive a professora Vanessa, de outras áreas, para ter também alguns materiais disponibilizados para esses alunos, né, ampliar um pouco o projeto, mesmo que seja um aulão ali com algumas disciplinas, mas eu pretendo continuar e é algo que eu quero levar para a vida, né? Talvez o ano que vem, quem sabe, aí continuar com esse sistema, né? Tirar da pandemia, tirar de toda essa loucura algo bom, né? Maravilha. Obrigado, meninos. Muito obrigado por ter topado aí a parceria e até a próxima. E o pessoal que está assistindo, fiquem conectados aí com a gente. Às 16 horas a gente está de volta com a última palestra dessa feira, 2 dias, estamos chegando na reta final, né? Já agradecendo todo mundo que passou por nós, mas tem mais uma palestra aí no final com o professor Carlos, velho conhecido de vocês vão gostar, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, gente.